Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Leremos dos versículos 57 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos de 57 a 62. E nessa manhã eu quero falar com você sobre o tema que nós escolhemos para o ano, discipulado. E olhando para esse texto, eu quero pensar com você nessa manhã sobre o preço e a urgência do discipulado. O preço e a urgência do discipulado. Assim diz a palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Estamos celebrando os 100 anos da nossa igreja, 100 anos de história, desde do primeiro culto, em setembro de 1926, aqui nessa região da cidade, no antigo Capão das Amoras, embaixo de uma frondosa árvore. Irmãos da Central vieram realizar um culto, o primeiro culto da nossa igreja, com mais ou menos 150 pessoas. Trouxeram um harmônio, a nossa irmã tocou o harmônio, o povo cantava hinos, e o relato desse culto é que os hinos ecoavam em toda a região e atraíram muitas pessoas. E o pastor, reverendo Luiz Lendes de Araújo César, pregou o evangelho. E a partir daquele culto, a igreja iniciou ininterruptamente os seus encontros semanais. Por 8 anos, essa igreja encontrou-se ao relento, sem templo, reunindo-se às vezes debaixo de árvore, outras vezes na casa de irmãos, na casa de amigos, na casa de vizinhos. Por 8 anos essa igreja avançou, foi se fortalecendo, foi se fortificando, orando, buscando o Senhor, mas ainda não havia um templo. Em 1934, então, foi inaugurado o primeiro templo desta igreja. E quando nós começamos a pensar numa obra centenária como a nossa, e começamos a pensar em quantas gerações passaram por esta igreja, quantas famílias participaram ativamente dessa história, e quando nós começamos a pensar os frutos, os resultados daquele primeiro trabalho, daquele primeiro culto, da iniciativa primeira, nós começamos a pensar quantas pessoas foram alcançadas por esta obra que começou por uma iniciativa de um grupo de pessoas em um culto. Pequenos começos geram grandes resultados. Não se trata de quantidade, não tem a ver com números, não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a intensidade. Tem a ver com a disposição, tem a ver com o interesse, tem a ver com aquele desejo de participar, de fazer história, de construir história, de fazer a obra de Deus, tem a ver com participar do que Deus está fazendo. Essa igreja tem a marca indelével de homens e mulheres que, durante essa história, participaram ativamente, construíram esta obra. Portanto, celebrar 100 anos é um privilégio a todos nós, e queremos fazê-lo pensando com gratidão a Deus e a todos os irmãos e irmãs do passado que nos deixaram esse patrimônio, essa estrutura, essa condição extraordinária de adoração ao nosso Deus. Tudo aqui foi obra de pessoas que por aqui passaram, e com isso nós tributamos glórias e honras a Deus.
porque são discípulos e discípulas de Jesus. Meus irmãos, esse ano nós escolhemos trabalhar sobre discipulado, porque nós entendemos que a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Igreja é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. Discipular não é apenas ensinar o que se aprende, mas viver o que se ensina. Discipulado é um trabalho artesanal. Não se produzem discípulos em série como as montadoras de carro, nem em massa, como se produz grandes produtos. Isto custa tempo, dedicação e paciência. O discipulado não é opcional. Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, disse ele, deve seguir-me. Eu quero com isso dizer para você que quando eu olho para esse texto, eu penso na igreja. Quando eu olho para esse texto, eu penso em Jesus olhando a nossa igreja. Quando eu olho para esse texto, quando eu me debrucei sobre esse texto, eu namoro, eu flerto esse texto há mais de 20 anos. Eu nunca preguei nesse texto, é a primeira vez que eu prego nesse texto. Eu estudei muitos anos esse texto, porque esse texto sempre foi, a mim, um grande desafio, um profundo desafio, mas quando nós estamos trabalhando sobre discipulado, esse texto novamente reverberou no meu peito, no meu coração, e eu quero nessa manhã trazer para você as inquietações, as santas perturbações que estão no meu coração, quando eu penso na igreja, quando eu penso em Jesus, quando eu penso na obra de Deus, feita através de homens e mulheres tão simples como você e eu. Jesus não teve plano B, ele só teve um plano. O plano dele foi inaugurar o reino de Deus, e ele o fez com pessoas, com homens. Ele escolheu pessoas, ele chamou pessoas, e ele foi à cruz. Esse era o plano dele: deixar, construir, forjar o caráter, deixar um legado, construir na vida de homens e mulheres simples, meio que alienados da estrutura religiosa. A essas pessoas que ele chamou por nome, ele então trouxe para perto de si, trouxe vida, deu vida, transmitiu valores, transmitiu vida na vida dessas pessoas, e depois consumiu a grande obra da redenção na cruz do Calvário, e foi ressurreto e foi aos céus. 3 anos ele fez tudo isso. O plano de Jesus foi o discipulado, transferir vida na vida das pessoas, que fizessem o mesmo na vida de outras pessoas. Através do discipulado, a igreja cresce, o reino de Deus cresce, porque cresce também o número de discípulos. É simples assim. Jesus, através do discipulado, chamou pessoas, conviveu com pessoas, capacitou essas pessoas. A igreja nasce dessa ação simples, mas profunda, transformadora na vida de pessoas. Igreja é uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Jesus aqui, ele faz uma espécie de um vestibular com 3 discípulos, 3 pessoas que abordaram e foram abordadas por Jesus. Ele faz um pequeno teste, e me parece que pelo menos 2 foram reprovados, talvez um não sei. 3 candidatos a discípulos que se apresentaram para ele, 2 são claramente reprovados por Jesus, e o terceiro, não sei, eu fico na dúvida, parece que também foi, mas não tenho certeza. Então, nós já entendemos aqui que uma verdade bem diferente, de que, às vezes, se imagina a respeito da vontade de Jesus de ter discípulo, não é verdade? Mas nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Às vezes nós temos uma vontade enorme de fazer discípulos para Jesus, e nós então, com o nosso desejo, com a nossa vontade, com a nossa disposição, e as pessoas se manifestam e nós ficamos entusiasmados, mas isso nem sempre traduz em verdadeiros discípulos de Jesus. Nessa manhã eu quero falar para vocês, veja comigo o versículo 57. Jesus está indo caminho fora. Jesus está indo com eles caminho fora. Jesus está saindo da Galileia, ele está indo para Jerusalém. E em Jerusalém, muitas coisas lá acontecerão. Ele sai e passa por alguns lugares em que ele não foi bem aceito, não foi bem recolhido, não foi bem acolhido, e os samaritanos o rejeitaram, e Pedro fica bravo e fala: Jesus, quer que manda fogo do céu para consumir essa gente?
E Jesus vai dizer, não, Pedro, eu não vim aqui para consumir, eu vim para salvar as pessoas. E então, os versículos 57 a 58 tem o primeiro candidato. Presta atenção comigo, fique com a sua Bíblia aberta. Vamos nos deter a esse texto nessa manhã tão boa que o Senhor nos concede. O primeiro candidato. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Veja que coisa extraordinária. Existe aqui uma confissão verbal, muito explícita, forte, vigorosa, atraente. Ele está dizendo, Jesus Cristo, eu tomei uma decisão. Eu me decidi. Eu estou contigo, eu vou contigo aonde o Senhor for. Conte comigo, Jesus. Eu tomei essa decisão. Eu vou te seguir até onde o Senhor for. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu penso que qualquer pessoa ficaria muito feliz no lugar de Jesus. Ficaria muito empolgado. Eu mesmo diria, amém. Oh, glória! Que coisa boa! Eu ficaria muito empolgado. Sabe por quê? Porque eu oro por isso. Eu oro por isso. Eu trabalho para isso. A minha vocação é falar do Evangelho, é compartilhar o Evangelho, é estudar a palavra de Deus com as pessoas. Então, quando as pessoas se manifestam como essa pessoa se manifestou, meu Deus do céu, a pessoa chega para mim e fala, pastor, eu tomei uma decisão, pastor, vou fazer parte da sua igreja, aconteça o que acontecer, vou me envolver, vou trabalhar, vou me gastar, estou com você, vou até o fim com você, pastor, vamos junto, pastor, eu estou à sua disposição. Meu Deus do céu, eu ficaria muito contente. Eu ia falar, oh glória, Senhor, muito obrigado. Mas eu só consigo olhar esse texto de um jeito. Eu fico pensando numa conversa de Deus. Fico pensando, Deus Pai sussurrando a Deus Filho, como se Jesus estivesse dizendo, Deus dizendo no íntimo de Jesus, Jesus, está me ouvindo? Está me ouvindo? E é aí que a situação muda radicalmente. É aí que a situação fica muito difícil para esse rapaz. Esse texto em que Jesus dá uma severa advertência a esse rapaz me leva a outro texto de Marcos, quando um outro rapaz, também empolgado, chega para Jesus e quer ir para o céu. Ele diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer para ir para o céu? É a mesma ideia, é a mesma conotação. Esse rapaz aqui está tomando a decisão profunda de seguir a Jesus, e esse outro rapaz está procurando Jesus para ir para o céu. Ele quer ir para o céu. E então Jesus se volta para esse rapaz e fala, ok, que coisa boa, então vamos lá. E ele pergunta, Jesus, o que eu preciso fazer? Sabe, está escrito. Fala, Jesus, eu sei de cor, eu sei de cor, eu sei de cor. Eu sei tudo o que a lei prescreve. Eu sou nascido judeu, eu nasci dessa igreja, eu cresci dessa igreja. Eu sei tudo acerca do Antigo Testamento. Eu sei que deve honrar pai e mãe, eu sei todos os mandamentos. Eu fico pensando, meu irmão, em quantas pessoas que frequentam a igreja a vida toda, a vida inteira. É neto, bisneto, tataraneto de presbiteriano, nasceu na igreja, foi batizado na igreja, fez profissão de fé na igreja, está desde sempre na igreja, se acha pertencente ao povo de Deus, está dentro da igreja, fazendo as coisas para Deus, as coisas da igreja, mas ele ainda não tem essa perspectiva, essa segurança, essa confiança de que o céu está proposto a ele. E esse rapaz está nesta condição, então ele tem essa grande oportunidade de ir a Jesus, de conversar com Jesus. Ele foi a pessoa certa, no lugar certo, falar sobre as coisas certas. E a pergunta que ele faz é uma pergunta que enche os olhos de qualquer pastor.
o que eu preciso fazer para ganhar o céu. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero morrer e ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero gozar da presença de Deus. Meu irmão, você já está na metade do caminho. Eu diria isso para ele. Rapaz, você está indo muito bem já, você já prosperou. E a Bíblia vai dizer que ele é rico. Meu Deus do céu, até levaria um envelopinho de dízimo para ele também, para, está aqui, né? Eu acho que, às vezes, nós ficamos tão empolgados com pessoas e nós perdemos de vista o olhar que Jesus tem para as pessoas. E nessa manhã eu preciso dizer para você, meu irmão, o fato de você estar na igreja não significa necessariamente que você foi aceito por Jesus. Não necessariamente. Você pode ser um bom presbiteriano, você pode ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, mas o fato de você estar vivenciando, desfrutando de uma relação da igreja é diferente, porque ser discípulo e ser discípula de Jesus requer a aprovação, a aceitação do Mestre. Eu não sei você, mas Jesus viu alguma coisa no coração daquele homem. Jesus viu alguma coisa no coração desse rapaz. E ele vai dizer, as raposas têm os seus covis, as raposas fazem os seus ninhos, as raposas circulam, perambulam, mas chega uma hora que ela tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ô, meu irmão, pensa um pouco sobre isso. Jesus está dando uma severa advertência a esse rapaz, está dando uma severa advertência a esse jovem rico que quer ganhar o céu. Jesus vai ser muito duro com esse rapaz. Jesus vai dizer, tudo bem, então você quer? Vá, venda tudo o que tens, dê aos pobres e depois vem e siga-me. Há um preço a ser pago para se tornar discípulo e discípula de Jesus. Há um preço que é imposto pelo próprio Senhor, não pela igreja, pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, o Senhor da igreja, não pela igreja. A igreja não arbitra, a igreja não resolve essas questões de fórum íntimo, de fórum pessoal, na sua relação de intimidade com Deus, na sua relação de pessoalidade com Jesus. É Jesus que te vê, é Jesus que te enxerga, é Jesus que te olha, Ele conhece, Ele percebe, Ele te acompanha, Ele sonda o seu coração. Por isso que Ele está dizendo, às vezes a igreja é interessante para tantas pessoas, porque na igreja a gente consegue ter uma certa ascensão, uma ascendência. Através da igreja a gente consegue atender alguns desejos, algumas necessidades, algumas realidades da gente, da família são atendidas. Quantas pessoas buscam a igreja e às vezes estão dentro da igreja e conseguem conseguir bons empregos, conseguem se estabelecer bons relacionamentos, e esses bons relacionamentos vão atendendo necessidades familiares, vão acomodando, colocando, vão projetando pessoas para o mercado de trabalho, para boas escolas. Olha, isto é legítimo, isso é legal, isso é bom, mas a igreja não é isto. A igreja não é para isto. A igreja não é um local onde os negócios floresçam, onde nós buscamos estar, através de relacionamentos, buscar avançar nos nossos anseios e necessidades, seja ela qualquer que seja, porque a igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor Jesus, e Ele está olhando para esse jovem, e se você for um atento leitor da Bíblia, lá em Marcos, Jesus vai olhar para esse jovem rico, e a Bíblia vai dizer, e Jesus o amou, e Jesus o amou. Essa coisa maravilhosa que eu olho para o texto, é que Jesus, quando enxerga você, Ele enxerga você diferente do que eu te enxergo, diferente do que você próprio se enxerga. Ele olha as vísceras, Ele percebe o coração, Ele percebe as inclinações, os movimentos internos, os movimentos íntimos. Salmo 139, o rei Davi, na sua intimidade com Deus, ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ô, meu irmão, nessa manhã, eu quero dizer para você que ser discípulo e ser discípula de Jesus, é desejável compreender esse olhar exigente, esse olhar cuidadoso, esse olhar atento de Jesus para aqueles que de fato querem segui-lo. Não é uma exigência da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é exigência da nossa denominação, não é exigência da nossa igreja, do nosso conselho, é o próprio Jesus que está olhando as pessoas e está dizendo para as pessoas,
Isto é desejável, isto é necessário, é importante que se cuide disso, é importante que se analise isso, é importante que se verifique isso, porque a pessoalidade é que conta não com a igreja, mas com o próprio Jesus. Jesus, então, vai pegar pesado com esses meninos, vai dizer, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quiser andar comigo, você precisa tomar uma séria decisão. Você tem que amar mais a mim do que os anseios de crescimento financeiro. Você deve amar mais a mim do que os anseios mais profundos do teu coração em avançar, prosperar e ganhar dinheiro. Eu estou acima dos seus anseios, dos seus desejos, da sua vontade. Eu estou acima de si próprio. Eu quero ocupar a primazia nos seus pensamentos, nos seus anseios mais profundos. Essa é a radicalidade de uma relação discipular com Jesus. Há esse desejo, há de se ter esse desejo, há de se ter essa vontade, há de se ter esse anseio de querer Jesus mais do que as riquezas, mais do que os bens, mais do que a prosperidade, mais do que qualquer outra coisa que possa lhe satisfazer, lhe agradar. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, com todo o meu amor que eu tenho pela igreja, pelas famílias da igreja, meu irmão, Jesus está olhando para mim e para você, está sondando o seu e o meu coração, Ele está sondando as intencionalidades que fazem com que eu e você estejamos no meio do povo de Deus, querendo fazer coisas para Ele, em nome dEle, para a glória dEle, mas Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, e nessa manhã Ele está dizendo a mim e a você, olha, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E para ser meu discípulo, disse Jesus, é desejável que você compreenda que eu tenho que ter a primazia sobre todos os anseios e desejos que estão aí latentes, patentes, expostos na tua mente e no teu coração. Há de se abrir mão, há de se requerer um desejo de colocar-me como primazia na sua vida. É interessante que, às vezes, eu fico muito empolgado quando pessoas me procuram para estudar a Bíblia e eu fazer discípulos, e aqui nós temos uma equipe pastoral que está fazendo isso, e não há coisa mais extraordinária, meu irmão, do que ver, de fato e em verdade, conversões genuínas e profundas. Eu me alegro quando eu pego o texto bíblico, e pego o material de apoio que nós temos, e eu sento com a pessoa e vamos estudando a Bíblia, e a Bíblia vai trazendo a essas pessoas palavras profundas de Jesus, e a pessoa começa a pensar e a razoar, e fazer essa conexão que eu e você devemos fazer sempre na nossa vida. Qual é a conexão? É ver o texto bíblico, e ver a proposição do Evangelho, e ver a proposição de Jesus, e ver a radicalidade da graça de Deus, que transforma, que renova, que exige mudanças profundas. E a pessoa, quando lê aquilo, falou, opa, isso mexeu comigo, isso tem a ver comigo, eu preciso tomar decisões acerca disso, eu preciso fazer mudanças. Pastor, ore por mim sobre isto, pastor, ore por mim sobre essa condição, pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha atividade profissional, eu preciso fazer mudanças nisso, naquilo, eu preciso deixar algumas coisas que antes faziam sentido, agora não faz. Isto é que de fato faz mudanças profundas. O Evangelho tem essa força, o Evangelho tem esse poder, Cristo tem esse poder de transformar, de renovar, de oxigenar e fazer você olhar coisas maiores, bem maiores do que a mediocridade que opera na nossa razão, tão finita, tão cheia de desejos que são falíveis, que são passageiros, que são transitórios, que tudo passa, tudo fica. Aliás, hoje estamos sepultando uma pessoa com a qual tivemos razoável convivência. Uma família da nossa igreja está em luto, porque uma pessoa faleceu, e quando ela falece, todos os seus projetos, todos os seus sonhos falecem com ela. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, quanta energia, quanto
embate você gasta consigo mesmo, você gasta com pessoas, com a sua saúde, com o seu vigor, para você buscar, correr atrás de coisas que você vai amelhar, vai construir e vai deixar para pessoas que talvez não gostem de você, que talvez não pensem em você e vão desfrutar de todo o seu esforço, enquanto você poderia gastar a sua vida toda, plena, todinha, na presença de Jesus, desfrutando de uma relação profunda, graciosa, gloriosa com Jesus na sua vida, enchendo sua vida de sentido de vida. Quantos pais vão envelhecendo e se amargurando de ver o modo como os filhos estão gastando os recursos que ele, com grande dificuldade, amealhou? Quantos filhos estão com o coração cheios de si, cheios de desejos, apetites sórdidos, enquanto poderiam estar desfrutando de uma relação visceral de vida com Jesus? A igreja é esse convite maravilhoso de Jesus, e Ele está dizendo, há um preço, há um preço, há um preço. O verso 58, Jesus diz, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Jesus disse assim, o problema, meu jovem, é que você está pensando em me seguir para ter alguma vantagem financeira nessa história. Tem que preferir Cristo acima do bem-estar, acima da casa boa, acima do dinheiro, acima do emprego. Cristo tem que ser mais importante do que toda a área financeira da nossa vida. Tem que também é importante, que não é desprezível, que Deus deseja usar também para a glória dEle. Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, não há quem, deixando pai e mãe, e segue a mim, receberá no presente e no futuro 4 vezes mais. Essa palavra Jesus disse a esses mesmos discípulos, na mesma radicalidade que Ele propõe o chamado, na mesma radicalidade em que Ele propõe essa relação umbilical, visceral, de alma, de coração, de mente a Ele. Ele vai dizer, eu posso, eu faço, eu encaminho, a sua vida, o seu futuro está em mim, está nas minhas mãos. É isso que Jesus está dizendo. A grande tragédia da igreja hoje é essa confiança plena, essa falta de confiança plena e irrestrita no Deus que tudo pode. A grande tragédia da igreja é a sua própria incredulidade. Por isso que nós vivemos um cristianismo que não transforma. Por isso que nós vivemos um cristianismo que não transforma os relacionamentos familiares, que não transforma a mente, que não renova a mente dos nossos filhos, que não renova a mente dos nossos netos, que não traz vida na vida, que não traz alegria, leveza na alma, porque nós temos uma desconfiança de que Deus está de fato querendo tirar de mim o que eu tenho, o que eu amealhei, o que eu quis. Meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer para você, não é suficiente ser membro de uma igreja. Não é suficiente se tornar membro de uma igreja. Esse jovem rico era membro de uma igreja, pertencente ao povo de Deus. Mas Jesus imputou-lhe uma severa proposição. Abrir mão, deixar. Aliás, ele também vai dizer isso. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25. Olha só o que Jesus vai dizer. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse foi o primeiro teste que Jesus fez a um dos que o queriam seguir. O caminho de Jesus era para Jerusalém, meu irmão. O caminho de Jesus era para Jerusalém, e em Jerusalém ele seria preso, em Jerusalém ele seria açoitado, ele seria crucificado, ele seria morto. Esse é o caminho de Jesus para Jerusalém. Quando nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos na contramão da cultura, nós estamos indo na contramão da cultura, e ir na contramão da cultura tem um preço. Há um preço a ser pago, há uma exigência na caminhada, na jornada, há valores bem firmados, há valores bem estabelecidos, há princípios inegociáveis na relação de pessoalidade com Jesus, que não podem ser negociados, que não podem ser transigidos. Esse é o preço de quem quer ser de fato discípulo ou discípula de Jesus, porque Ele
abriu mão de si próprio. Mas ainda tem o segundo, e o segundo, olha só, o versículo 59. Ao outro Jesus disse, foi Jesus quem falou, segue-me. Então o próprio Jesus fala para esse rapaz. Vamos lá, versículo 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino dos céus. Essa é outra exigência do discipulado. Aqui há duas ideias sobre a morte do pai. Ou o pai já morreu, e alguém deu a notícia para ele enquanto ele estava ouvindo Jesus, e então ele queria apenas cuidar do sepultamento do pai e depois voltar para seguir Jesus, ou talvez ele tenha tomado a ideia, olha, eu quero muito seguir você, Jesus, isso está resolvido no meu coração, mas eu preciso primeiro cuidar dos encaminhamentos da minha casa, dos encaminhamentos da minha família, até que meu pai morra, porque eu devo honra ao meu pai. E aí então, Jesus sobrepõe a essa própria autoridade paterna. Será que Jesus estava revogando aquela lei do Antigo Testamento, que nós devemos honrar pai e mãe? Claro que não, obviamente que não. Você e eu sabemos a importância da paternidade na vida do filho. Você e eu sabemos a importância que é ter essa autoridade maiúscula, vigorosa sobre nossa vida e nós exercermos essa autoridade na vida dos nossos filhos. Jesus não estava abolindo esse mandamento da lei do Senhor. Pelo contrário, ele estava afirmando essa autoridade. Mas a questão é mais profunda, a questão é outra. A questão tem a ver com processos decisórios, tem a ver com a urgência, com a necessidade urgente do próprio discípulo de seguir a Jesus, de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, de estar ao lado de Jesus. Caminhar com Jesus implica necessariamente em colocá-lo acima das relações familiares, é tê-lo acima de todas as relações de autoridade e submissão, é tê-lo acima de todas as relações humanas, é tê-lo como primeiro na nossa vida, é tê-lo como o primeiro no nosso coração, é tê-lo como o primeiro na nossa história. Meu irmão, minha irmã, eu creio que nós estamos vivendo um cristianismo, um evangelho muito açucarado, muito adocicado. Você percebe que hoje o cristianismo cresce vertiginosamente. Aqui no Brasil, as igrejas estão sendo assodadas, várias igrejas pelo Brasil a todo está crescendo, o cristianismo, o evangelho está alcançando muitas pessoas, mas eu percebo que nós percebemos, e há vários textos que indicam isso, vários críticos da religião apontando que não há mudança na cultura. A igreja cresce, mas a cultura não muda. A igreja cresce, mas o pecado continua crescendo. A igreja cresce, mas a família está arruinada. A igreja cresce, mas o pecado abunda na vida das pessoas. Alguma coisa está muito errada, e não é com o evangelho, e não é com Deus. Tem a ver como nós lidamos com os processos de Deus dentro do nosso coração. Por isso que Jesus está dizendo. Eu não sei você, mas eu jamais aceitaria o casamento com minha esposa se não fosse o primeiro no coração dela, depois de Jesus, obviamente. Eu não sei se você aceitaria uma relação paternal em que houvesse uma divisão no coração do filho. Eu não sei como você lida com essas disputas que às vezes se promove dentro do teu peito. Às vezes você vem para a igreja muito animado, muito disposto, muito interessado, muito desejoso, assume funções, assume responsabilidades, é eleito para isso, é eleito para aquilo, assume um oficialato, assume um compromisso para 5 anos, 10 anos, você está envolvido, você está completamente desejoso de caminhar, mas no seu coração
há uma divisão no seu coração, há os desejos, há os compromissos firmados, há os compromissos familiares que muitas vezes colidem, que muitas vezes afrontam, que muitas vezes confrontam a sua decisão pessoal, os seus compromissos primeiros, os seus processos de relação de pessoalidade com Deus em Jesus Cristo. É disso que Jesus está falando, é desses processos que afetam os nossos afetos, as nossas afeições, os nossos anseios mais profundos. O Evangelho não é para gente fraca. O Evangelho é para gente forte, o Evangelho é para gente corajosa, o Evangelho é para quem de fato está disposto a pagar o preço, o Evangelho é para quem de fato está disposto a ir até as últimas consequências, pela obra maravilhosa que Deus fez em Jesus Cristo na sua vida, no seu coração. O Evangelho afeta a sua relação de casamento, o Evangelho afeta a sua relação de paternidade, o Evangelho afeta a sua relação de maternidade, o Evangelho afeta a sua relação familiar, a relação com seu pai, a relação com sua mãe. O Evangelho desfrutado na presença de Jesus altera significativamente, qualitativamente a sua relação de vida. Ou é isso, meu irmão, ou não é Evangelho. Me permita dizer isso para você. Às vezes você está olhando para o casamento e ele está indo mais ou menos. Você olha para os seus filhos e a vida está indo mais ou menos. E você olha para a sua própria vida e fala que está indo mais ou menos. E esse mais ou menos você vai aceitando, acolhendo como se o mais ou menos é o suficiente. Não! Absolutamente não! Quando Jesus é o primeiro na nossa vida, Ele traz vida na vida, Ele traz graça na vida, Ele gera vida na vida, ainda que haja caos, ainda que haja desordem, ainda que haja disfunções, ainda que haja dificuldade, prejuízos. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor que tem toda a autoridade, é Ele que tem a última palavra, é Ele que determina, é Ele que transforma, é Ele que muda as circunstâncias, porque Ele é o Senhor da vida. Ou é isso, meu irmão, ou é isso, minha irmã, ou não é Evangelho. O discípulo de Jesus reconhece a autoridade que Jesus tem sobre os seus anseios mais profundos, sobre o que Ele quer fazer no seu casamento. Ele reconhece o que Deus quer fazer na vida do filho, a partir do seu desejo de viver para Ele, para a glória dEle, desfrutando de uma relação da presença de Cristo diária, dentro do peito. Eu quero dizer para você que ser discípulo é caminhar dia a dia com Jesus, é desfrutar dessa relação de pessoalidade, de envergadura. Isto é para gente corajosa, é para gente destemida, é para gente que tem compreensão do que Deus quer fazer aqui e aí. É de gente que quer de fato fazer história ao lado de Deus, não olhando as circunstâncias, mas olhando para o autor e consumador da fé. E nessa manhã eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você adentrou aqui, mas eu sei como Jesus está te vendo. Eu sei como Jesus está olhando para você. Eu sei que Jesus está olhando para você e para mim. Quando eu prego para você, eu prego a mim mesmo. Os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. E eu preciso dizer essas verdades ao seu coração, meu irmão. Eu preciso dizer essas verdades à tua mente. Pense um pouco sobre isso. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. E o nome de Jesus é poderoso para transformar, para refazer, para reconstruir, para transformar a vida de pessoas como você e eu. Pedro era uma dessas pessoas que muito entusiasmadas, e quando foi chamado por Jesus, Jesus logo mudou seu nome. Era Simão Barjonas, passou a ser chamado Pedro, fagulha de rocha, lasca de pedra. E esse homem vai demonstrar no seu caráter as suas debilidades, as suas inconsistências, os seus prejuízos. Muita vontade, muita disposição, muito encorajamento, mas pouco resultado, pouca condição de ser o que ele gostaria de ser. Muito anseio, mas pouca disposição e muita dificuldade de transformar-se. Até que Jesus, o ressurreto, apareceu para ele e só queria saber dele uma coisa: Pedro, você me ama? Você me ama? E Pedro
há um jogo de palavras nessa relação, nessa conversa de Jesus com Pedro. Pedro vai usar uma palavra grega que é um amor comprometido, um amor envolvido, um amor profundo. E ele usou 2 vezes essa mesma palavra. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro vai dizer: Jesus, eu amo. Eu amo não como eu gostaria de amá-lo. Eu amo não como eu desejaria amá-lo, mas do meu jeito, do jeito que eu sou, eu amo. Isto é suficiente. Isto é suficiente. Não é performance, não é desempenho, não é serviço prestado, não é currículo. Não tem a ver com quantidade, com possibilidades, tem a ver com a intencionalidade, com a intensidade do teu peito para com Jesus. Tem a ver o quanto de fato você quer Jesus dentro de você, o quanto de fato Jesus tem a sua mente, o seu coração, o quanto de fato Jesus está operando, reinando, trabalhando, que o Espírito de Deus está aí operando no teu peito, no teu coração. Ser discípulo é isso, ser discípulo é esse desejo, é esse anseio. Jesus, eu não estou pronto, mas eu quero. Jesus, eu não consigo, mas eu quero ir, eu vou. Não sei como, mas eu vou. Jesus cuida do meu casamento, cuida do meu filho, cuida do meu trabalho. O Senhor é o Rei, é o soberano, está acima de todas as minhas relações pessoais. Meu irmão, ser discípulo de Jesus é compreender que Ele pagou um alto preço pela tua vida e pela minha vida. Ser discípulo de Jesus é compreender que Ele comprou-nos por alto preço, e porque Ele comprou por nos alto preço, nós pertencemos a Ele, de fato e em verdade. E isso afeta profundamente todas as relações pessoais, isso afeta profundamente todas as relações que você tem consigo e com as pessoas, porque Ele é o nome que está acima de todo o nome. E o terceiro discípulo, ele vai a Jesus. Veja comigo versículos 60. Mas Jesus insistiu, versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse terceiro, me parece que ele cochilou no sermão de Jesus. Esse terceiro, me parece que ele não foi atento ao que Jesus disse ao primeiro. Esse daqui teve um grave erro quando ele percebeu que ele gostaria de fazer algo com Jesus, mas ele não prestou atenção no que Jesus havia dito anteriormente. E então, ele se prontifica, ele se coloca. Percebe que nesses 3, 2 se voluntariaram. 1, Jesus o chamou. 2, intencionalmente foi a Jesus querendo segui-lo. Este disse: eu quero ir, Jesus, eu quero muito ir. Eu quero segui-lo, eu compreendi, eu entendi, agora estou disposto. Eu quero de fato colocar a minha vida, o meu coração. Eu quero construir coisa nova, eu quero olhar para o futuro, eu quero olhar para frente. Eu quero ver coisas novas acontecendo na minha vida. Mas eu preciso primeiro voltar para casa. Jesus vai dizer: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Você sabe o que significa pôr a mão no arado e olhar para trás? Talvez os que é da roça sabem o que é isso, não é? Olhar, andar, ou botar a mão no arado. Arado é um instrumento que rasga a terra, que faz um sulcro na terra, e é um instrumento que é tracionado por animais, geralmente eram bois, e o indivíduo botava esse arado tracionado pelo animal, e ele olhava, segurava com as 2 mãos, e ele precisava olhar firmemente para frente, para que ele pudesse fazer o risco, o traço, rasgar a terra onde ele seria lançada a semente naquele traço. E ele deveria concentrar-se no que está diante dele, para frente, para que o rasgo na terra não ficasse cheio de curva, fosse uma linha reta, para que a plantação pudesse, de fato, ser o terreno melhor aproveitado. Então, essa era a condição para quem trabalhava com arado:
tem que olhar sempre para frente, olhando para frente para que o risco fosse reto. Jesus, pegando esse trabalho da roça, ele está aplicando aqui para o seu discipulado. Ele está dizendo, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, perde de vista o que está fazendo lá frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás, promove um grande prejuízo no que está por acontecer pela frente. E essa é a grande tragédia desse discípulo. Essa é a grande dificuldade desse discípulo. Ele quer muito avançar, ele quer muito ir com Jesus, ele quer muito caminhar com Jesus, mas ele quer primeiro resolver algumas pendências, resolver algumas questões, resolver algumas situações, para que depois ele venha seguir a Jesus. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você já tenha 10 anos de igreja, talvez você já tenha 15 anos de igreja, ou talvez 5 anos, não sei. Eu não conheço você tão bem, gostaria de conhecê-lo melhor. Mas uma coisa é certa, olha para mim. Eu estou encerrando meu sermão, olha para mim. Deus já falou para você muitas coisas que você precisa fazer. Você sabe disso. Com certeza, na sua relação de pessoalidade com Deus, você já sabe exatamente as coisas que você deveria consertar na sua vida, resolver na sua história, consertar na sua relação com Jesus. Com certeza, a palavra de Deus já te falou muitas coisas importantes. Você já sabe exatamente a vontade de Deus para muitas áreas da sua vida. E a minha pergunta honesta, sincera e verdadeira para você nesta manhã, por que você está procrastinando? Por que você está deixando para fazê-lo depois? Por que você está postergando essas palavras de ordem de Jesus no teu peito, no teu coração? Por que você tem essa teimosia desobediente de não fazer o simples, de obedecer, de fazer a vida ficar ajustada, integrada com a vontade de Deus na tua vida? O que te falta? O que te espera? O que você quer que aconteça primeiro? Deus já te falou, Deus já te comunicou, você já sabe. A grande tragédia da vida cristã é quando nós sabemos exatamente o que temos que fazer e nós não fazemos, e nós não agimos, e nós não avançamos pela fé. É uma tragédia. Jonas é um personagem da Bíblia que explica certinho para a gente o que Deus faz na vida de pessoas desobedientes. Esse rapaz queria muito caminhar com Jesus, ele estava muito disposto, porque era atraente, estar com Jesus é atraente, mas ele não estava pronto, totalmente entregue. Não havia uma resolução profunda na alma e no coração de tratar a vida, de deixar coisas para trás, de zerar o passado, de resolver as pendências da vida, de resolver as pendências do passado, de desamarrar os laços com o pecado, de desamarrar os vícios, de desamarrar os compromissos na alma, no coração, com coisas que não coadunam com a relação de fé e amor em Jesus. Há pessoas que passam na igreja 10 anos e não muda. 15 anos é a mesma coisa, é a mesma mesmice, nada acontece, não acontece nada. Participa de culto, participa de oração, participa de reunião de oração, participa de acampamento. É tanta religiosidade, mas nada, absolutamente nada muda. Ô meu irmão, isso não é cristianismo. Me permita alfinetar a sua consciência nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui, então talvez você não queira mais ouvir esse pobre pastor, mas eu preciso dizer isso, porque para mim isso é palavra de Deus. Olha, quem é casado sabe que uma mulher, quando pede uma coisa para o marido, se não fizer, está lascado, está lascado. Enquanto não fizer, é aquela goteira que pinga, não é? Você tem a sua consciência, você tem a sua consciência. Você sabe, quando você sonda a sua consciência, você sabe o que Deus já falou para você, como discípulo dele, como discípula dela. A grande questão é que
vivemos um evangelho mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A grande questão é que nós queremos viver o evangelho mais ou menos, mais ou menos. Queremos, mas não queremos tanto assim. Desejamos, mas não desejamos tanto assim. Paga o preço, mas não pagamos tanto o preço assim. É confortável. Ficar na zona de conforto é muito agradável. Ficar na zona de conforto, fulano é assim, Beltrano é assim. Eu sou assim desde que nasci. O meu gênio é isso, eu não mudo, por que mudar? Vocês sabem que eu tenho esse mau humor. Vocês sabem que eu tenho esse problema, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou desse jeito, vocês sabem que eu tenho essa fraqueza, essa debilidade, essa inconsistência, vocês sabem, vocês têm que lidar com isso. Como assim tem que lidar com isso? Como assim tem que lidar com isso? Fala sério, fala sério. A grande tragédia do discipulado são pessoas que não são ensináveis. Pessoas que não são ensináveis. Que não querem aprender, que não querem voltar para a escola do Espírito Santo, que não querem se matricular na escola do Espírito Santo, que não querem sentar na cadeira e ler a palavra de Deus, falar: Espírito Santo, fala comigo, muda minha mente, muda meu coração, eu estou aqui, eu me submeto, eu quero transformação, eu quero mudança de humor, eu quero mudança no meu jeito de lidar com as coisas. Gente humilde, gente que de fato tem coragem de aceitar mudanças profundas na mente, de renovação na mente, de abdicar de desejos profundos, incrustados, arraigados na alma, pecaminosos, destrutivos, pensamentos de morte, pensamentos de vingança, pensamentos de destruição, não querem abrir mão, não querem transformação, ficam confortavelmente na zona de conforto, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me enxerga. Conversa, você sabe que é mentira, você sabe que é mentira deslavada do diabo. Meu irmão, eu quero concluir meu sermão dizendo para você que a igreja é uma comunidade de discípulos. Há um preço e uma urgência do discipulado. Discipular não é apenas ensinar o que se aprende, mas é viver o que se ensina. Discipulado é um trabalho artesanal, não se produzem discípulos em série, nem em massa. Isso custa tempo, dedicação e paciência. O discipulado não é opção. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, deve me seguir. A igreja cresce e o pecado cresce. A igreja cresce e nada muda. A igreja cresce e a sociedade não é transformada. Eu preciso dizer uma coisa para você. Decididamente, nós não estamos querendo um crescimento numérico da igreja. Decididamente. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos discípulos e discípulas de Jesus. Nós queremos presbíteros e pastores que sejam discípulos de Jesus. Nós queremos diáconos que sejam discípulos de Jesus. Nós queremos lideranças nas sociedades internas, na escola dominical, que sejam discípulos de Jesus. Nós queremos pais e mães que exerçam esse discipulado na vida dos filhos, na vida da família. Nós queremos uma igreja que de fato faça diferença na vida uns dos outros. Nós queremos uma igreja que seja de fato uma igreja que reflita o caráter de Jesus, uma igreja que aprende e uma igreja que ensina a verdadeira prática do cristianismo. É isso que nós queremos. Essa igreja chegou no seu primeiro centenário. Nós precisamos oferecer para o próximo centenário uma igreja revigorada, uma igreja revisitada, uma igreja transformada, uma igreja modificada pelo poder de Deus, pelas Escrituras, pela prática do discipulado. Ô meu irmão, se você considerar, hoje há mais ou menos cerca de 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões de cristãos no mundo. Jesus com 70, no máximo 100, fez uma transformação radical. Ele dividiu a história.
Aqueles homens, aquelas mulheres estavam impregnados de Jesus. Homens e mulheres que deram a vida, que se rasgaram, que se colocaram à disposição do Mestre, que foram até as últimas consequências por amor a Jesus, e fizeram diferença em suas famílias, e fizeram diferença na sociedade, e fizeram diferença nos lugares, nas suas atividades profissionais. Nós precisamos confiar, descansar, aprender como discípulo e discípula de Jesus, através de uma relação de pessoalidade com Ele. O meu desejo, papai, o meu desejo, mamãe, é que você comece a aprender cada vez mais com Jesus, que você use a Bíblia, que você leia os Evangelhos, que você pratique os Evangelhos, que você comece com as coisas mais corriqueiras da vida, mais singelas da vida, a fazer mudanças profundas na tua vida, a fazer mudanças profundas no seu relacionamento conjugal, a fazer mudanças profundas na sua relação de paternidade e da maternidade, e você vai experimentando dia a dia uma relação de graça, uma relação de leveza, uma relação de transformação. As mudanças, para ocorrerem lá, elas precisam ocorrer aqui. Não há mudanças que almejamos lá, sem que as mudanças sejam processadas aqui primeiro. Eu sei que você quer uma esposa santa, eu sei que você quer um filho santo, eu sei que você ora a Deus para que você tenha um futuro próspero, mas essas prosperidades, essas mudanças devem começar primeiro em nós. A começar em mim, quebra corações. Eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está no início desse ano. Eu não sei quais são os processos decisórios que você tem tomado para esse ano. Mas nesse ano, eu quero dizer para você que eu vou incomodar você. Eu vou incomodar o seu coração. Eu vou alfinetar a sua consciência. Deus tem me dado esse desafio de trazer esse desafio de uma relação mais profunda com o Evangelho, uma relação mais de pessoalidade com o Evangelho. Chega, meu irmão, chega de procrastinação, chega de processos emperrados, atrofiados, porque quem experimenta o poder de Deus na vida, isso muda radicalmente, é vida na vida. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, ore aí com você mesmo, ore por você. Quem sabe nessa manhã você põe a mão na sua cabeça e fala: Jesus, eu quero ser discípulo, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Quem sabe nessa manhã você está dizendo: Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero zerar o meu passado, eu quero olhar para frente. Quem sabe nessa manhã Deus falou para você: olha, eu já te falei isso, ore aí. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã te agradecemos, porque o Senhor falou conosco. Oro, Senhor, pela vida de meus irmãos e minhas irmãs. Oro, Senhor, para que o Senhor mova, incline o nosso coração. Escuta, ó Deus, a oração do teu povo. Sê propício, Senhor, a oração que fazemos-te nessa manhã. Queremos dizer, ó Deus, que estamos cansados, estamos exauridos de uma religiosidade desprovida de graça. Estamos exauridos, ó Deus, cansados, fatigados de uma relação de processos de fé, sem vida na vida. Deus, nessa manhã, peço em nome de Jesus que o Senhor escuta a oração daquele que está dizendo: Deus, faça algo novo no meu coração.
Quem sabe nessa manhã, ó Deus, há pessoas confessando pecados inconfessos. Gente que está sendo movida pelo Espírito do Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, continue a fazer a Tua boa obra em nossos corações, Senhor. Somos o Teu povo, somos o Teu rebanho, Senhor. Nós não temos aonde ir, ó Deus, não temos a quem correr. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso único, poderoso e eterno Deus. A nossa vida está em Ti, Senhor. Nessa manhã nós reafirmamos o nosso desejo de viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Toca-nos, santifica-nos, transforma-nos, renova-nos. Que Teu Espírito continue fazendo a boa obra, Senhor, na vida dos pais, dando a eles maior envergadura nos processos decisórios, dando-lhes, ó Deus, mais consistência na prática com a teoria, dando-lhes, ó Deus, mais robustez nas ações diárias, nas práticas domésticas. Que Cristo seja visto neles, ó Deus, nos seus processos de vida. Oro pelas mães, Senhor, pelas mulheres que tantas vezes estão fatigadas, exauridas, cansadas. Deus, restaura-lhes a esperança no coração, renova-lhes as forças, o vigor espiritual. Sopra, ó Deus, o Teu Espírito no coração. Comunica a Tua palavra diariamente. Deus, nós somos o Teu povo. Nós queremos dizer nessa manhã como Moisés, se o Senhor não for conosco, o Senhor não nos faça sair deste lugar. Precisamos do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade de uma mudança radical no nosso modo de relacionarmos contigo. Eis-nos aqui, Senhor. Toca-nos, mova-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a colocar-se em pé e cantarmos juntos o hino 306, Fidelidade na Luta.